Nessa aula inaugural do curso Nutrição e Formulação de Rações para Bovinos de Corte com Microcomputador, nós queremos explorar alguns dos assuntos que serão alvo desse curso de atualização para profissionais dessa área. O curso Nutrição e Formulação de Rações para Bovinos de Corte com Microcomputador, ele procurará abordar, na sua amplitude, todos aqueles tópicos que são fundamentais para que os profissionais dessa área possam ter uma boa formulação para o gado de corte. Nós abordaremos desde a parte de caracterização dos alimentos, que é um dos passos mais importantes para uma boa formulação, onde nós veremos diferenças, por exemplo, entre o sistema de análise Wende e Van Sust. Nós teremos também o desdobramento das frações nitrogenadas e de carboidratos dos alimentos, que é um conceito mais recente, porque ele está envolvido na parte de fermentação ruminal e de sincronia de substrato energético e nitrogênio, para que a síntese microbiana seja otimizada. Nós estaremos vendo aspectos relacionados à determinação de todos os nutrientes que os animais exigem para o seu desempenho. E aí nós teremos condições de explorar a parte de estimativa de exigência de proteína, energia e minerais, macro e microelementos. Importante também, fundamental, é a determinação ou as estimativas de consumo dos animais. Nós também abordaremos isso no curso. E vocês terão ainda à disposição dos senhores, além da aula que trata dos principais conceitos e passos para uma adequada formulação, vocês terão ainda várias aulas sobre a utilização do programa Nutrimax, que é o programa universal de formulação de rações, que permite que você formule a ração não apenas para gado de corte, mas para todos os animais, desde que você tenha as exigências, e o programa BIFMAX, que faz a determinação das exigências e também nos dá condições de estimar a provável resposta dos animais com uma determinada dieta. Então é um curso bastante amplo, um curso bastante extenso e que tem, além de tudo isso, o material de apoio para aqueles que estarão fazendo o treinamento. É importante também que os senhores entrem e vejam a opinião daqueles que já fizeram, que já realizaram esse curso, porque esse curso ele já teve várias versões através do Instituto de Estudos Pecuários. Então, agora eu vou apenas, de forma introdutória nessa aula inaugural, mostrar algumas das coisas que nós vamos ver. Por exemplo, esse diagrama, ele mostra uma comparação entre o sistema proximal de análise de alimentos para bovinos e o sistema Van Sust. O Dr. Peter Van Sust é um professor da Universidade de Cornell, e ele desenvolveu um sistema de análise que nós denominamos de sistema detergente, onde nós usamos detergente neutro e detergente ácido para fazer a separação daquilo que é verdadeiramente fibra, né? E isso é fundamental para nós que trabalhamos com gado de corte. Então, desse lado aqui nós temos como é a partição no sistema Wende e desse lado como é a partição do alimento no sistema detergente. E aqui os nutrientes e como eles então vão se apresentar em um tipo de análise ou no outro tipo de análise. Isso aqui é uma coisa que muita gente não consegue compreender e nós vamos explorar de forma bastante clara no nosso treinamento. Aqui nós temos um diagrama que mostra a partição biológica da energia no animal, ou seja, quando o animal consome o alimento, né, naquele alimento nós temos uma quantidade de energia que nós chamamos de energia bruta. À medida que o alimento tem o seu percurso através do trato digestório, que os nutrientes são absorvidos e são metabolizados, nós temos perca de energia, né? Essa energia perdida, né, ela é perdida através das fezes, da urina e dos gases e também do metabolismo. E no final nós temos o conceito de energia líquida, tanto para manutenção como para produção. E nós vamos explorar também esse conceito, porque hoje nós fazemos formulação e balanceamento de rações para bovino de corte baseado nos valores de energia líquida de manutenção e de produção da dieta. Aqui, por exemplo, nessa tabela, nós podemos ver uma discussão bastante importante, que aquela relação entre o NDT dos alimentos e das dietas, desse lado aqui, e o valor de energia líquida de ganho dessas mesmas dietas correspondentes
então aos NDTs que eu mostrei anteriormente. Nós observamos que quando nós saímos de alimentos de alta qualidade, como essa linha mais embaixo aqui que eu estou mostrando, com 90% de NDT, e vamos para alimentos de pior qualidade, como aquele lá em cima, com 50% de NDT, nós temos uma queda, né, de praticamente metade do valor da eficiência de uso da energia. Então isso mostra que quando o NDT cai de 90% para 50%, nós temos uma queda de 45% na energia do alimento, se nós considerarmos o valor do NDT. Mas quando nós consideramos o valor de energia líquida, né, o que é que acontece? Ele cai de 1,55, né, para 0,42, o que significa uma queda de 73% no valor da energia do alimento, né? Aqui é energia líquida de ganho, né? Bom, então são coisas que precisam de ser compreendidas para quem faz esse trabalho de formulação. Aqui eu estou mostrando um modelo matemático que é adotado pelo NRC Gado de Corte de 2000, né, que permite que a gente faça a estimativa da exigência diária de energia líquida de mantença dos animais de bovino de corte, em megacaloria por dia. Nós observamos aqui que nós levamos em conta o peso corporal em jejum do animal metabólico, o efeito ou a correção para o sexo, a correção para o grupo genético que influencia essa exigência, a correção para a condição fisiológica, aplicado no caso para vacas em lactação, e a correção para ganho compensatório, além do efeito da temperatura. Então isso tudo é explicado no nosso treinamento. Você vai ter lá uma aula que vai tratar da determinação e da estimativa dessas exigências. Aqui nós temos uma figura que mostra a utilização do nitrogênio e da proteína em ruminantes. Nós todos sabemos que na nutrição de gado de corte nós temos muito mais possibilidades de uso da ureia do que na alimentação de gado leiteiro, principalmente gado especializado, né? E nós sabemos que nós podemos então utilizar aí com muita eficiência a ureia grau alimentar, ou ureia feed grade. E aqui nesse slide, nessa figura, eu mostro para os senhores o que é que acontece dentro do rumen, né, com os diferentes componentes da fração nitrogenada dos alimentos, tanto a fração A, como a fração B, como a fração C. Isso tudo é discutido no curso, né? Então vocês vão ter a oportunidade de entender como é que nós fazemos para aumentar a quantidade de proteína metabolizável a ser absorvida pelo animal, que é aquela proteína que vai contribuir para os processos de construção da proteína orgânica, corporal e também dos hormônios, enfim, de inúmeras moléculas biológicas e fundamentais aí para o bom desempenho dos animais. Aqui nós temos uma tabela que mostra o sistema fatorial de cálculo das exigências de fósforo segundo o NRC 2000. Nós observamos aqui que nós temos as 4 funções passíveis de serem calculadas: mantença, crescimento, lactação e gestação. E aqui como é que nós fazemos o cálculo. No caso da mantença, nós consideramos o peso corporal em jejum dos animais. No caso do ganho, nós consideramos a proteína retida. No caso da exigência para a lactação, nós consideramos a produção de leite em quilos de leite por dia. E no caso da gestação, o provável ou o peso estimado do bezerro ao nascer. Então, se é um animal que está em confinamento, por exemplo, nós vamos calcular a exigência de mantença e de crescimento. Se é uma vaca que está em lactação recém-parida, mantença e lactação. E assim por diante. Então é um sistema que permite que a gente faça todos os cálculos atendendo especificamente cada uma das funções. Isso permite que a gente tenha uma boa estimativa daquilo que o animal precisa. E nós vamos ver isso durante o treinamento, não apenas para o fósforo, mas também para o cálcio, para os macroelementos, para os microelementos. É muito importante que todo técnico que trabalhe com balanceamento de dietas, com formulação de rações, tenha claro que é fundamental a gente entender o seguinte: a exigência dos animais para um dado desempenho, uma resposta desejada, ela não muda, né? Então, o consumo de matéria seca passa a ser fundamental à estimativa dele. Por quê? Porque se o animal consumir menos, a nossa dieta tem que ter uma concentração maior de nutrientes. Se os animais consumirem mais, nós podemos reduzir a concentração de nutrientes da dieta. Então, o consumo, ele é fundamental. E aqui nós mostramos, então,
como é que nós podemos fazer o consumo para novilhos e novilhas com menos de 1 ano e novilhos e novilhas com mais de 1 ano. É óbvio que durante o treinamento nós vamos ter isso para as outras categorias e também, inclusive, em condições de pastagem, né? Então, o consumo, ele é um dos elementos ou um fator importantíssimo quando nós pensamos em formulação de rações. E a boa formulação, obviamente, deve seguir um roteiro ou deve atender uma demanda de informação que vai nos ajudar a fazer a formulação da melhor maneira possível. E quais são, então, esses passos ou essas demandas? Uma boa caracterização dos animais, né, levando em conta o peso, o grupo genético, o sexo, enfim, cruzamentos. A definição das exigências, como elas serão expressas, né, e aí, se nós vamos estimar a exigência de energia, proteína, minerais, vitamina, então temos que adotar os modelos matemáticos. Se essa dieta será balanceada com base na matéria seca ou na matéria natural, na fazenda nós muitas vezes utilizamos alimentos volumosos que têm um teor de matéria seca elevado, de matéria úmida elevado, como é o caso de silagem, material verde. Então nós precisamos de definir se essa dieta será balanceada com base na matéria seca ou na matéria natural, porque o produtor ou aqueles colaboradores que estão na fazenda precisam de saber isso. Quais nutrientes devem fazer parte da formulação, né? Eu preciso ter a entrada dos microelementos, das vitaminas, só formulo para cálcio, para fósforo, o que eu devo fazer? Estimar o consumo de forma adequada e conhecer bem a composição e o valor nutricional dos alimentos. Porque se nós atribuirmos aos alimentos um valor maior do que eles têm, ou supervalorizarmos os alimentos, ou o contrário, subvalorizarmos, nós teremos dificuldade aí para estimar com precisão a resposta do animal. Ela com certeza será diferente daquilo que nós definimos, né? E nessa aula inaugural, para finalizar, eu procuro mostrar aqui uma forma de fazer formulação, que é o uso das equações, o sistema de equações lineares simultâneas, né? Onde você tem aqui no caso um volumoso, um alimento energético, a cana-de-açúcar, o milho, e um alimento proteico, farelo de algodão, e eu pretendo formular uma dieta com 73% de NDT e 11% de proteína, né? Aí nós temos aqui que considerei 55% de NDT para a cana, 88% para o milho e 70% para o farelo de algodão. Eu estou fazendo aqui a formulação com NDT, eu poderia usar energia líquida de ganho, de mantença, né? Isso não vem ao caso, né? Vocês vão ver à medida que eu estiver explicando durante as aulas do curso. No caso da proteína, nós consideramos que a cana tem 2%, o milho 10% e o farelo 30%. Aí nós montamos as 3 equações e vamos então resolver solucionar. No final nós teremos condições de saber exatamente quanto deve ser misturado de cana, de milho e de farelo de algodão. Essa é uma das maneiras. Nós também estaremos explorando uma maneira mais simples, que é o quadrado de Pearson, que pode ser usado com múltiplos quadrados e nos auxilia também na formulação. E vou mostrar também através de métodos matemáticos, né, o uso de matrizes, como é que nós podemos fazer isso. Além, obviamente, do programa Nutrimax e Bifimax, que terá várias aulas para que os senhores possam compreender como usá-los. Então esse é o curso Nutrição e Formulação de Rações para bovinos de corte com microcomputador, e nós esperamos que todos aqueles que participarem tenham um excelente desempenho e possam utilizar de forma bastante prática durante a execução das suas atividades.